Nossa primeira reportagem de hoje mostra um galinheiro muito prático e fácil de ser construído. E ela atende ao pedido feito no e-mail do seu Valmor de Souza, de Chavantina, Santa Catarina. Seu Valmor tem uma pequena propriedade e quer abrigar uma criação de galinhas para consumo doméstico. A sugestão que a gente encontrou vem do Espírito Santo. É um galinheiro móvel. Você vai entender já já as vantagens desse modelo. Seu Valmor, repare só na última novidade em galinheiro desenvolvida pelo pessoal do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural aqui do município de Linhares. Quem vai mostrar para o senhor todas as medidas e os materiais necessários para a construção desse equipamento é a veterinária Alessandra Maria da Silva. Doutora Alessandra, qual é a ideia básica para a construção desse galinheiro? Bom, César, o nosso objetivo principal era desenvolver um aviário que fosse prático e de baixo custo para o agricultor familiar. E este aviário teria que dar condições de bem-estar para as aves e manter o manejo sanitário adequado. Qual que é o tamanho desse galinheiro? 8 metros quadrados. Dentro desse galinheiro ele pode colocar 5 aves por metro quadrado, para aves de postura. E de corte? Aves de corte a gente pode colocar 8 aves por metro quadrado. Neste caso, este galinheiro que tem 8 metros quadrados, poderíamos colocar até 64 aves. Não é pouca coisa, né? Não é pouca coisa. Ele pode, inclusive, fazer um aviário menor, né? Mais adaptado à realidade dele. Quais são os materiais, então, básicos para a construção desse galinheiro? Olha, aqui foi utilizado a madeira para fazer o suporte principal, né? A estrutura. Para fazer esse formato de iglu, utilizamos, então, um cano de PVC. 60 metros de cano de meia polegada, 4 joelhos e 6 T's. Utilizamos também 6 metros de tela de 1 polegada, 30 metros de caibro 3 por 5, além do forro de PVC para construir o ninho, que no caso gastaríamos em torno de 2,5 metros quadrados. Acompanhe na ilustração, seu Valmor. O galinheiro móvel desenvolvido pelo Incaper tem 2 metros de largura por 4 de comprimento. A cobertura é feita em forma de iglu, com o envergamento do cano de PVC. A altura do teto vai depender do tamanho da porta que o senhor colocar num dos lados. Nos fundos, na mesma ponta onde fica a alavanca que vai servir para o senhor deslocar o galinheiro, fica o ninho feito de forro de PVC. E a gente pode entrar aqui no galinheiro? Com certeza. É interessante que tenha esse acesso para o produtor. Exatamente. Uma coisa que foi adaptada aqui na nossa unidade é que o produtor ele pode construir um formato de iglu numa altura que permita que ele possa manejar aqui dentro sem precisar fazer muito esforço, se agachando para fazer a limpeza dos equipamentos e cuidar das aves. É interessante que o produtor tenha o local como poleiro para as aves. Veja aí, seu Valmor, que essa mesma peça de madeira usada de poleiro para as aves se estende para fora como a alavanca que vai servir para o senhor levantar a estrutura do galinheiro e levá-la de um lugar para outro. É importante que tenha um bebedouro, pode ser esse tipo de pressão, que é facilmente encontrado no comércio, e o comedouro pode ser um comedouro tubular, ou então esse tipo calha, que fica pendurado para facilitar durante o deslocamento. E a ave, nesses comedouros tipo calha, a ave tem tendência a subir para empoleirar e pode defecar dentro da comida. Então, uma alternativa para controlar esse problema é colocar essa madeira e quando a ave empoleira, a madeira gira, a ave cai e ela desiste de ficar empoleirada. E a ração vai ficar limpa? A ração vai ficar limpa. E lá no fundo? Nós temos então aqui um ninho coletivo que é utilizado no caso de aves de postura. Para ave de corte não há necessidade. Mas para aves de postura é importante que tenha um ninho, que nós utilizamos forro de PVC para construir esse ninho, pintado de preto para poder dar um ambiente mais aconchegante para a ave. E é colocado aqui maravalha, capim picado para fazer a cama onde elas vão botar. Repare também que o ninho tem uma abertura do lado de fora para facilitar a coleta dos ovos. Bom, e seu Valmor não pode esquecer que esse é um galinheiro móvel, né? Precisa de rodas. Exatamente, e por isso é importante que ele escolha materiais que sejam leves para facilitar o deslocamento. Essa roda pode ser roda de carrinho de mão, pode ser roda de bicicleta, que ele vai adaptar, encontrar no ferro velho e fazer o seu aviário móvel. Não esqueça que a tela que fecha o galinheiro deve ser colocada rente ao chão. Ele tem que mudar o aviário de lugar todos os dias. O ideal é que ele mude todos os dias. Quando ele faz essa mudança, a ave já vai deixar o solo parcialmente adubado com as fezes dela, né?
E o próximo pasto que ela vai ter acesso, ela vai encontrar grilo, formiga, minhoca, lesma, que vai complementar a alimentação dela. E depois de quanto tempo o produtor vai poder colocar as galinhas na mesma área de pasto? Depende muito do tipo de grama que foi utilizado no pasto, né? A galinha gosta muito das gramas mais tenras, como tifton, grama estrela africana, e dentre outras. E essas gramas demoram, dependendo da região, elas podem demorar em torno de 22 dias para se desenvolver. Se o produtor está deslocando todos os dias, ele precisaria ter um espaço suficiente para deslocar o aviário 23 vezes, vamos dizer assim. E tem que cobrir o galinheiro com uma lona, é isso? Exatamente. Aqui na nossa região é muito quente, a insolação é intensa, então nós utilizamos a lona cobrindo todo o galinheiro e, além disso, fazemos também a proteção com árvores para fazer o sombreamento do galinheiro. É uma lona que é branca por fora e preta por dentro. Exatamente. A lona branca por fora ela vai refletir os raios solares, diminuindo então a produção de calor no interior do aviário. Além da cobertura para proteção contra os raios solares, é importante que à noite essas aves sejam protegidas também através do manejo das cortinas. Quando tiver chuva com vento, também servirão para proteger as aves. Para não esquentar demais, deixe sem a lona as pontas da frente e de trás do galinheiro. Quanto que o seu Valmor vai gastar para fazer um galinheiro como esse? Vai depender do tipo de material que ele fizer a opção para fabricar esse galinheiro. No nosso caso, que tivemos que comprar todo o material, nós gastamos em torno de R$200. Mas o seu Valmor pode estar utilizando outro material que ele tiver disponível na propriedade, como bambu, de repente sobrou prego, parafuso de alguma outra construção que ele fez. Ele pode estar utilizando e reduzir bastante o custo para a implantação desse aviário móvel. Para saber mais detalhes sobre o galinheiro móvel, escreva para o Incaper. Caixa Postal 62, Linhares, Espírito Santo, CEP 29.900-970. Incaper, Caixa Postal 62, Linhares, Espírito Santo, CEP 29.900-970.